Nós fomos configurados não para produzir, mas para consumir. Se você tiver R$1 milhão sem a mentalidade de milhão, esse dinheiro vai embora rapidinho. E aí você vai vivendo uma merda de vida achando que você nasceu para ser pobre. Você tem que entender que você tem uma mentalidade de quem é rico de verdade. Quando você aprende isso, você vai para um outro patamar. O que você tem que entender sobre a prosperidade? Nessa aula eu vou pegar tecnicamente o que eu fiz comigo e como que funcionou esse negócio. O que acontece quando você cria um projeto e entra no movimento, um projeto de ter a mente de milionário. Aí alguém fala, isso é uma besteira. Não, não é uma besteira. Se você tiver R$1 milhão sem a mentalidade de milhão, esse dinheiro vai embora rapidinho. Mas é 2 segundos. Pergunte para uma pessoa, o que você faz se você ganhar a Mega Sena? Primeira coisa que ela vai falar assim, eu vou comprar uma casa para não sei quem. Eu vou fazer não sei o quê. Eu vou comprar um carro para o meu irmão. Essa é a mentalidade de quem não sabe o que é recurso. Você vai anotar assim, ó. A primeira coisa que vem na mentalidade de alguém que é milionário é fazer esse dinheiro render. E aí a pessoa só vai mexer na renda. Você pega um salário. Esse salário é sempre uma maçã. O que a maioria faz? Engole essa maçã rápido. Ignora que tem semente aqui dentro. E fica devendo mais 2 todo mês. Qual que é o processo de enriquecimento? Em Provérbios fala que se você for esforçado na instrução, você vai ter fartura. Mas se você for apressado, você vai acabar em ruína. Presta atenção no que eu acabei de falar. Se você for esforçado com instrução, esforçado, não é sábio, poderoso, inteligente não. Nem network, nada disso. Só esforçado, vai ter fartura. Só que se você for imediatista, é o que? Imediatista. Ou tiver pressa, logo vai acontecer o mesmo caminho com todas as pessoas. Vai acabar em ruína. Vamos lá. Então eu, os meus sócios e sócios desses sócios, todos nesse conglomerado, esse pequeno grupo, está lá o estimado de faturar R$957 milhões. E eu tomei um choque na hora que eu vi aquilo, porque eu lembro só de querer pagar minha faculdade. Como que eu parei aqui? Aí meu cérebro já está rodando mentalidade de alguém que é vencedor. Falou assim, isso não é nem a sombra do que há de vir. E aí eu fiquei encantado vendo aquilo. Eu vou te falar da onde que eu cheguei até aí, que não é nada daquilo que há de vir. Eu fiquei encantado, porque eu comecei a ver a quantidade de gente que eu também destravei. Gente que abriu empresa depois que conectou. A sensação que eu tive foi, o que eu fiz para estar no meio desse negócio aí? O que eu fiz para ter gerado tanta energia? Eu fiquei um pouco assim, quando você toma um nocaute, aí logo eu recuperei e falei, não se empolgue. Isso aqui é uma mentalidade de quem é rico de verdade. Sempre ele fala assim, ó, isso não é nem a sombra daquilo que há de vir. Sempre contente, mas sempre insatisfeito positivamente. Porque senão você vai arrumar um lugar para você encostar na vida. Mas o que eu quero te ensinar são pequenas coisas que eu começar a falar para você que vai mudar a sua cabeça. E essa mudança vai tracionar você para o próximo nível. E não ser esforçado e resistente vai fazer você parar no meio do caminho. Hoje eu fui conversar com uma pessoa que tem um patrimônio e ele não está conseguindo multiplicar o patrimônio. E aí, amigo? Você não aprendeu nada, não ativou uma habilidade, não potencializou uma competência. Você não tem feito absolutamente nada. Perguntei, cara, você está no ambiente mais rico que você poderia estar na sua vida. Por que seu dinheiro não está sendo multiplicado? Aí o cara começou a revelar a mágoa do coração dele. Aí hoje eu peguei uma lição. Melhor ambiente, dinheiro, com o melhor instrutor do mundo. Se tiver orgulho no seu coração, você não prospera. Não adianta, não é o lugar que vai mudar você. O lugar vai potencializar o que você tem aí dentro. Então ter clareza desses códigos vai fazer você prosperar. Presta bem atenção então. Salário, ganha uma maçã. É o salário mínimo. O outro ganha muito, ganha 2 maçãs. O que ele faz? Ganhou muito, ganha 2 maçãs. Tem uns mitidão que ganha 3. Aí eu vou pôr aqui, ó, vezes 7 vezes. Esse é o salário. O tanto de salário que você ganhar nunca vai definir sua riqueza. Salário não aponta para riqueza. O salário aponta para consumo. Quem paga o salário também já criou um mecanismo de consumo. E se seu cérebro foi configurado para o consumo, se você ganhar 100 maçãs, você vai comer as 100 maçãs. Pagando prestação de carro, plano de saúde, viagem da CVC. Não interessa. 100 maçãs serão comidas todos os meses. E aonde está o segredo? Tem um segredo do José do Egito, milhares de anos atrás. Esse homem salvou o Egito com uma técnica de investimento. O faraó teve um sonho. Qual foi o sonho do faraó? 7 anos de vaca gorda, depois 7 anos de vaca magra. Ninguém entendia o sonho. O José falou,
teremos 7 anos de abundância e 7 anos de alta escassez. As 7 vacas gordas representam todo o crescimento do Egito. E nesse tempo nós temos que armazenar essa riqueza para a gente suportar o tempo da escassez. A técnica do José chama-se 1/5. José falou. Ele assumiu o governo do Egito, segundo o homem mais poderoso da nação mais próspera da terra. Talvez você não saiba, essa posição de nação mais próspera da terra já foi de mais de 20 países ao longo da história. Todas essas nações, quando tem uma crescente em andar em princípios e seguir palavra, ou ter um pouco de avivamento naquela nação, a nação começa a acender. É um negócio incrível. Pequeno avivamento, bum! Essa nação acendeu e ficou a mais poderosa do mundo. O que aconteceu? José falou: você vai tirar 20% de toda a riqueza que alguém estiver produzindo. Então esse quinto do José, esse quinto egípcio, foi o suficiente para 7 anos eles arrecadarem, multiplicarem, usar esse dinheiro para, no momento de crise do mundo, o mundo passou por uma crise, tudo, a fome bateu na terra. Os 20% em 7 anos fez o Egito se tornar a nação mais rica da terra. Quando você tem um crescimento pujante e tira 20% de toda a riqueza e sabe multiplicar isso, você pode tomar tranco de 7 anos que você continua governando e crescendo. Vocês já ouviram a expressão quinto dos infernos? A expressão quinto dos infernos era os brasileiros contra a coroa. Eles achavam um absurdo, há 200 anos atrás, pagar 1/5, ou seja, 20%. Eles achavam completamente absurdo e pegou essa expressão e nós estamos 200 anos depois falando dela. Hoje pagamos 43% e ninguém fala absolutamente nada. Vocês estão entendendo ou não? Por quê? O molde industrial é o seguinte: você não tem que saber de riqueza, você não tem que explodir na vida, você não precisa. Você precisa só lutar para ganhar mais maçãs e nós já configuramos a sua cabeça para você comer todas. Se você ganha 1.000 ou ganha 100.000, você vai comer tudo, porque esse é o molde de consumo. Todo mundo foi configurado e agora não aguenta viver no tédio. Por não viver no tédio, as pessoas ficam estimulando você através de propaganda. Nós fomos configurados não para produzir, mas para fazer o quê? Consumir. Você trabalha o dia inteiro, uma carga horária miserável. Eu vou falar para você, daria para produzir o dobro do que você produz com a metade do tempo. Eu te falo que eu te ensino, eu faço isso, eu liberto um monte de gente. Só que é uma mania esse tal de trabalhar o tempo inteiro. Seus filhos não estão sendo educados, vocês não estão transando com seus cônjuges, vocês não desfrutam, mas topam ficar 2 horas no trânsito todo dia. Se você pegar 2 horas no trânsito todos os dias, dá 730 horas no final do ano, que equivale exatamente a 1 mês e poucas horas. Gastar 1 mês inteiro, mas férias você não tira. E acha bonito falar para os outros, você aprendeu com o seu avô que não é bom tirar férias. Seu avô era pior que você. A teoria do consumo é o seguinte: lute para ganhar mais maçãs e coma todas. Mas quem planta agora precisa cuidar, regar para colher. E se tudo que você for fazer é comer a semente, a recomendação é: você ganha salário? Está tudo bem, aumente a quantidade de maçãs, mas aumente também a sua dieta. Para quê? Para você negociar as maçãs. Como que faz isso? Corte uma maçã, descubra quantas sementes tem dentro. E só Deus sabe quantas maçãs tem dentro de uma semente. Você não sabe. Se o propósito for cumprido corretamente, de todas germinarem, chama-se infinito. A semente é a única coisa palpável que se conecta com o futuro. Ah, você está falando semente. E o sêmen? Sêmen é semente no latim. Ideia é semente também, que você lança numa terra chamada cérebro. Fala assim com a boca: somente as sementes falam com o futuro. Pronto, você aprendeu isso? Ganhou uma maçã, tira um pedaço dessa maçã, consome, doe uma parte, tire 20% daquilo e negocie, invista, alavanque, mesmo que seja uma. Pá, mas não dou conta de viver com esse um salário, então ganha 2. E não pare de ser agressivo para você sair dessa rota de consumo. E aí o que acontece? Quando você sai desse jogo, você tira a semente e planta a semente. A simples maçã está aqui. Você fica desejando ela 30 dias. A maçã está passando. E aí o cara te solta ela e fala: é sua. Alguém solta a maçã. A fome está tão grande. E você ficou pensando nisso o tempo inteiro.
E você já está devendo 2, você fala, não, eu tenho que comer esse trem. Come semente tudo. Quem come semente é passarinho. Gente, tem que plantar semente. Você não, você desperdiça semente todo dia. E aí você vai vivendo uma merda de vida achando que você nasceu para ser pobre. A configuração do sistema é que você sempre coma todo o tempo e não saiba a potência que você carrega. Isso é tão forte que até no sistema cultural você não tem que ter filho, porque se tem filho tem que prosperar. É tão forte que a geração de hoje é contra casamento, que se você tem casamento, o casamento tem que ter um reinado. Alguém já viu alguma história no mundo da antiguidade onde um castelo de um rei era alugado? Já ouviu falar nisso? Se tem uma família, tem um reinado. Se tem um reinado, tem que ter um exército. E aí está o grande lance. Você nem sabe disso, você caiu num monte de conto, que você fica lutando para ganhar mais maçãs, mas sempre come todas elas, uma atrás da outra, não tira a semente, não aprendeu a plantar, caiu no engodo que não pode ter família, porque custa dinheiro, não pode ter filho, porque o mundo é mau, e você também vai continuar sem patrimônio. Essa geração linda e maravilhosa fala que você não pode ter carro por causa da despesa, então você tem que andar no Uber, sabe por quê? Porque as pessoas vão controlar você pelos acessos e você vai achar que está levando vantagem, mas você não vai ter nem seu carro. Dinheiro não produz riqueza, você tem que entender que você tem que ter uma mentalidade de reinado, de rei e de rainha. Por que você tem que plantar? Porque você vai perder o controle. Quem governa sobre a semeadura e colheita perde o controle da riqueza. Por isso que tem que ficar transbordando, por isso que tem que ser generoso, por isso que tem que continuar avançando. E a semente às vezes continua só na sua mão, alguns enfiam no bolso e não faz nada. Semente não foi feita para comer, semente não foi feita para ser demonstrada, semente foi feita para germinar, precisa ser plantada. Reduz um negócio chamado despesa sua e de sua empresa e faz as sementes serem plantadas, múltiplas sementes. Quando você aprende isso, você vai para um outro lugar. Vou deixar a semente aqui. Você vai para um outro patamar. Qual que é o patamar? Plantou uma semente, uma macieira leva 5 anos para produzir. Você tem uma macieira? Tem potencial, depois de 5 anos, de dar 500 maçãs. Pablo, por que a sua macieira dá 1.500 maçãs? Eu te conto, plantei numa terra boa, a terra está adubada, eu coloco irrigação, jogo água aqui, eu coloco um espantalho aqui na minha plantação, vem bicho de toda ordem querer destruir. Tem outra coisa que você não sabe, eu colho no tempo certo. Acaso você não saiba, no mundo das árvores, se você não colher os frutos ao seu tempo, a árvore perde potência. Vocês sabem disso ou não? Se você não colher ao seu tempo, vai acontecer uma coisa com a árvore, perdeu potência. Mas eu quero te mostrar isso aqui. Você leva 12 meses para ter 12 maçãs. Vai somando. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Vamos supor que você não tenha aumento de salário. Vai dar 60, mas eu vou fazer a conta. 12 maçãs ao ano vezes 5, 60. Depois de 5 anos, um pé de maçã mediano dá 500. Um pé extraordinário vai dar 1.500, vai depender do pé. Deixa eu explicar, talvez você não entendeu. Quem é você com a semente na mão e quem é você depois de plantar 3 vezes e colher 3 vezes? Uma única semente plantada volta 1.000. As 1.000 plantadas volta 1 milhão. A 1 milhão de sementes plantadas volta 1 bilhão de sementes. Quando você consegue entender a potência que é a semeadura e colheita, o que você vai fazer? Você vai reconfigurar a sua cabeça para não ser um pássaro comedor de semente. Você vai investir tudo que você puder e da forma mais agressiva que você puder. Lugares para se investir. Terra, nunca erra. Cérebro, vai errar pra caramba, porque um monte de crença não vai deixar algumas ideias prosperarem. Útero de mulher, deixa eu te explicar uma coisa. Só as fêmeas multiplicam. A mente, a terra, a alma, tudo que é fêmea, a fazenda, a empresa, a aplicação financeira, as fêmeas, é só colocar a semente, elas vão devolver de acordo com essa espécie. Qual que é o problema? Alguns de vocês começaram a estudar algo por causa do salário. É verdade ou não? Sim ou não? O salário que você tem hoje é porque alguém te influenciou um dia. Ó, faz isso que isso dá dinheiro.
Você não seguiu o propósito. Você fez porque dava dinheiro. E eu estou te ensinando aquilo ali, porque se você sair desse jogo do salário, você vai para o jogo do lucro que está dentro do empreendedorismo. Aí a sua cabeça já não admite essa linha de pensamento que você vai falar assim, mas se todo mundo resolver fazer a mesma coisa? Não tem como. Presta atenção no que eu estou falando. Não tem como todo mundo fazer a mesma coisa. Não é por falta matemática. É porque leva-se 8 gerações, escuta isso. Leva-se 8 gerações para alguém sair da extrema pobreza e ir para a extrema riqueza. Você imagina você esperar 8 gerações de 30 anos. Você levaria 240 anos para sair de uma extrema pobreza para ir para a extrema riqueza. Dá para esperar? Se você tivesse 120 anos e desse para fazer na metade do tempo, que é 4 gerações, ser brasileiro e vive 74. Então vamos resolver isso aí. Dá para resolver em 10 anos. Se você for bobinho, bocoió, terminou a 5ª série, dá para ir. O que nós vamos fazer? Você quer desconstruir essa doutrina na sua cabeça ou não? Não corra atrás de maçã. Troca a semente por esses 5 anos aqui, ó. 5 anos ganhando uma maçã por mês dá 60. 5 anos esperando uma maçã dar fruto dá 500. Corta as 500 maçãs para você ver quantas sementes tem lá dentro. Eu não sei te falar. Só quem cortar vai descobrir.